Mateus capítulo 3, verso 2. Alguém pode fazer essa leitura para mim? Verso 1 e 2, perdão. Mateus 3, 1 e 2, por gentileza. Mateus 3, 1 e 2. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mais uma vez. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém. Nós sabemos, pela cronologia bíblica e pela história eclesiástica, que houve um período de silêncio entre o Novo e o Velho Testamento, entre Malaquias e Mateus. Houve um período de silêncio. Os irmãos sabem quanto durou esse período de silêncio. Eu já cheguei a falar aqui na igreja, mas os irmãos lembram qual foi o período de silêncio? Quanto tempo durou esse período de silêncio entre o livro de Malaquias e o livro de Mateus? Alguém lembra? 400 anos. Foram 400 anos em que não se via manifestação de Deus, em que você não via alguém falar, um profeta falar, e acontecer exatamente aquilo que o profeta havia falado. Não se viu alguém orar por qualquer situação e o milagre acontecer. Não se viu isso por 400 anos. Irmãos, eu não estou dizendo 40 dias, eu estou falando 4 anos, eu não estou falando 40 anos, eu estou falando de coisa de 400 anos. Mas como é que 400 anos podem passar despercebidos das pessoas que eram o povo de onde o Senhor Jesus veio, um povo que foi a nação escolhida de Deus? Como é que pode alguém passar 400 anos e não perceber que Deus está em silêncio? Não perceber que Deus está falando? É possível a gente viver, nós que somos cristãos, né? Porque tem dia que a gente vai vir para a igreja vazio e volta mais vazio ainda, não é? Acontece demais. Mas aqui a gente tem aquele momento do culto que Deus fala comigo, uma palavra, um hino que arrepia a gente, um hino que faz a gente chorar, uma palavra que move a gente, vez ou outra. Mas no espaço de 400 anos é demais, convenhamos. Mas esse povo passou 400 anos sem ouvir nada de Deus. Mas por que? Vamos entender aqui alguns dos porquês que passou 400 anos em silêncio e o povo não percebeu o silêncio de Deus. Primeiro, foi a questão da religiosidade, a questão litúrgica. Olha só, como é que o povo fazia os cultos naquela época? Eles entravam no santuário, no Santo dos Santos, não é? E faziam toda aquela oferenda que era feita lá no pátio do templo. Lá eles sacrificavam os animais e lá ofereciam pelo pecado das pessoas, como acontecia na época que Deus falava com eles. O sumo sacerdote ainda estava entrando no véu, né, diante do véu. O véu foi aquele véu que quando Jesus gritou lá, está consumado, aquele véu se rasgou, mas o véu não estava rasgado ainda, e o povo ainda continuava entrando lá, claro que com aquelas precauções, né? Eles entravam com a corda amarrada, o sumo sacerdote entrava com a corda amarrada, que, né, sim, com a vida casta, com certeza ele estava procurando não pecar, não manchar a santidade dele, porque ele sabia que muitas vezes morreram alguns lá que entraram em pecado, que entraram manchados lá e saíram mortos. Mas o povo continuava sacrificando. Com certeza o número de membros na igreja tinha sido acrescentado, né? Porque à medida que ia nascendo pessoas, iam se convertendo ao judaísmo, entendendo, né? A mensagem era falada. E o que eles tinham naquela época? Eles tinham a Torá, que era a lei e os profetas, ou seja, o Pentateuco, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Eles tinham essa Bíblia deles e os profetas, né? Eles tinham lá a lei e os profetas para eles lerem. A Bíblia Sagrada era lida, o culto a palavra era pregada, o culto era celebrado por 400 anos, né? Eu quero acreditar até que muitas pessoas se emocionavam quando alguém contava a história dos valentes de Davi. Quando eu leio a história dos valentes de Davi, eu me emociono. Tem algumas histórias do Velho Testamento que eu leio e eu fico emocionado com alguns acontecidos. Com certeza lá dentro do santuário algumas pessoas se emocionavam e as pessoas não perceberam que está tudo bem, ok, obrigado, o culto está acontecendo, né? O louvor está acontecendo, a igreja está sendo acrescentada lá, e assim, sabe, está tudo aparentemente normal.
isso no espaço 400, porque se tivesse anormal, o que acontecia? A gente ia ver registro do povo falando, Deus, por que tu estás em silêncio? E tal, Deus, aquele negócio, o povo se voltando para Deus, mas estava tudo acontecendo normal, as pessoas estavam se alimentando, embora sob o domínio do Império Romano, né? Tinha um administrador romano lá, mas Roma deixava a Palestina ou Israel se desenvolver como nação, mas tinha lá a gerência do Império Romano. Então a nação estava crescendo, estava tudo bem, a igreja estava crescendo, aparentemente nada visível ou nada de anormal, mas tinha uma anormalidade e eles não estavam enxergando aquela anormalidade que tinha no meio do povo de Deus. Era o silêncio de Deus. E essa era uma das coisas que fazia com que eles não percebessem. Está tudo normal. Vamos supor, vamos aqui trazer para a nossa realidade, para uma igreja. Se na nossa igreja tivesse acontecendo tudo normal, eu acredito que não há nenhuma igreja que está tudo normal, né? Infelizmente. Tudo normal, né? Tudo bonito, tudo acontecendo, tudo organizado e tal, as pessoas frequentando, que não está. Dava para perceber alguma normalidade? Dá para perceber nesse ambiente alguma anormalidade? Claro que não. Como é que pode ser percebida alguma normalidade no meio do povo de Deus? Primeiro, é você tomar cuidado com com o seu legalismo. Muito cuidado com o seu legalismo. O legalismo faz com que nós não enxerguemos ou não escutemos a voz de Deus. Eu conheço muitas igrejas onde nós temos pessoas piedosas que fazem parte daquelas igrejas que estão acontecendo e tudo, né? E a gente entende, a gente percebe que alguma coisa precisa mudar, alguma coisa precisa melhorar, ou muita coisa precisa mudar, precisa melhorar. Então, o zelo, né, por aquela questão, vamos dizer assim, né, litúrgico, né, o legalismo que se impõe dentro de um grupo, né, de fé, pode impedir que nós escutemos a voz de Deus. E tem uma coisa que para mim é mais desastrosa, mais dramático, que vai impedir que nós não escutemos a voz de Deus, que impede que nós ouçamos a voz de Deus. E quando o evangelista não, ele não era evangelista, era o profeta, foi o último dos profetas, João Batista. Quando João Batista começa a dizer que no deserto aí, né, começa a surgir no deserto uma figura um tanto estranha, impactante. Porque até então, a palavra do Senhor, ela era proferida por um camarada que estava vestido de acordo, olha só, presta atenção, de acordo com o script, de acordo com a lei mosaica. Não era uma pessoa que estava vestida de qualquer jeito. E se você fosse perguntar alguma coisa na rua dos fariseus, no supermercado, se ele estava devendo alguma coisa, se você fosse verificar lá no SPC, no Fórum do Serasa, na delegacia, você não ia encontrar nada sobre os fariseus. Porque eram pessoas que procuravam se conservar assim, eram pessoas que guardavam essa castidade. Tanto é que Jesus, num dos seus discursos, Jesus diz: olha, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, não tereis parte no meu reino, jamais tereis parte no meu reino. Então Jesus estava elogiando, né, os fariseus, o comportamento deles. Eles davam dízimo, presta atenção, eles davam dízimo até do cheiro verde, até do endro, do cominho, eles davam dízimo. Então como é que pode perceber alguma coisa? Primeiro, porque existe um legalismo, né? O legalismo que a gente fala é esse apego, né, a essa religiosidade, um engessamento. Eu me lembro, né, que eu conheço uma pessoa, um cidadão, que não está mais vivo, um irmão, né, que não está mais vivo, e o próprio filho dele conta essa história, que ele veio para o culto, né, uma igreja batista, tá? Não outra igreja não, uma igreja batista. Ele foi para o culto, quando chegou lá, era o dia que estavam fazendo uma brincadeira com as crianças, alguma coisa que estava tendo para as crianças, não sei se era festa de Páscoa, o que era, alguma coisa com as crianças. E lá, o pastor fez a apresentação daqueles bonecos para a igreja, né? Aqueles fantochezinhos, né? Apresentou e tal. Mas aquilo ali foi o suficiente, foi a gota d'água para ele poder sair da igreja. Ele saiu da igreja nesse dia, não é? Olha, a igreja que ele estava, naquela cidade, é uma das maiores igrejas hoje é uma das maiores igrejas naquela cidade, e é uma igreja que faz um trabalho altamente relevante naquela cidade, né? Enfim, mas ele saiu, porque aquele homem ele estava voltado
para um legalismo. Legalismo é isso, né? Eu conheço a história também de uma outra igreja que, para tirar um órgão que tinha lá, que era um órgão tipo de teclado, eu acho que aquele negócio, como eu já assisti muito filme de terror, eu acho que o som daquele negócio parecido com o som daqueles instrumentos de terror, né? Aquele negócio bem. E aí tinha lá, ninguém usava mais, estava usando esses instrumentos modernos, esses teclados que nós temos hoje, né? Essas baterias e tal, esses instrumentos que nós temos hoje. E aí já estava há muito tempo mesmo, já estava assim uns 10 anos que aquele instrumento estava lá. E aí o pastor daquela igreja resolveu tirar aquele instrumento de lá e não quiseram que ele tirasse o instrumento de lá. Ele teve que fazer um culto administrativo para poder retirar aquele instrumento lá daquele local. Estava lá na frente, lá no culto da Trapalhões, ocupando espaço. Pois ele teve que fazer um culto administrativo. Pensa que um culto administrativo acirrado, disputado, né? Mas graças a Deus ele conseguiu tirar aquele aparelho de lá, aquele instrumento. Mas o que eu estou querendo dizer é que o legalismo às vezes nos impede de nós olharmos, mas a Bíblia Sagrada diz uma coisa, tá? Eu quero fazer um parêntese. Nós não podemos fazer a obra de Deus relaxadamente. A Bíblia Sagrada condena isso. Ai daquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de legalismo. Tá, então o legalismo impede que nós escutemos a voz de Deus. E tem uma outra coisa, como eu falei, que para mim é a coisa mais drástica que possa acontecer. É você não conseguir a voz do Espírito Santo. É você não ter o Espírito Santo para orientar você. Quando você não escuta o Espírito Santo, você não consegue compreender a palavra de Deus. Se você tem o Espírito Santo na sua vida, eu acredito que todos nós temos, você deve pedir para Ele, sempre conversar com Ele. Não é um vapor, não é uma fumaça, não é uma força. O Espírito Santo, Ele é o próprio Deus. Então, até aqui, o profeta estava falando da palavra de Deus, daquilo que eles conheciam, né? Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus, o reino que era anunciado. Aí ele diz aqui na frente, como foi falado pelo profeta Isaías: voz do que clama no deserto. Mas era um sujeito esquisito, não era aquele fariseu, aquele saduceu que estava lá à frente da liturgia, um camarada estranho, né? Aí você ouvia a voz de um estranho, de uma pessoa, não é um estranho, mas uma pessoa que se veste de maneira estranha, está falando de Deus, e ninguém quis ouvir a voz dele, não é? E aí, mas mesmo assim ele veio, fez a missão dele e tal. Algumas pessoas vinham, né, para ser batizadas por ele. E ele disse: quem vos advertiu para fugir da ira vindoura, raça de víboras e tal. Ele era bem incisivo no seu sermão. Então ele começa assim, o último dos profetas. Evangelho de Mateus, capítulo, não sei se é Mateus 16, parece que é 16, que a lei e os profetas duraram até João Batista. De lá para cá, todo homem emprega força para entrar nele. Então ele foi o último dos profetas. E ele começa anunciando isso. Então, a outra coisa que nos impede de ouvir a voz de Deus é quando nós não temos a sensibilidade, o direcionamento do Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo é que pode nos dar clareza para entender o que é que Deus está falando, o que é que Deus está fazendo. E eu vou, na palavra de Deus, justificar para você. Jesus fez milagres ou não quando ele esteve aqui? A Bíblia Sagrada diz que ele fez tantos milagres, claro que é uma hipérbole, o escritor está usando uma hipérbole, que os livros do mundo todo não caberiam o registro dos milagres que ele fez. Ele está querendo dizer que Jesus fez muitos milagres, né? Mas eu entendo, claro, se pegasse os livros do mundo todo, dá para colocar os milagres que Jesus fez, claro, com certeza. Mas o profeta está querendo dizer assim: olha, Jesus fez muito milagre, mas muito milagre mesmo. Ele estava querendo dizer isso, o escritor, não é? Então Jesus fez muitos milagres. Ora, Jesus fez morto ressuscitar, cego enxergar. Ele fez, se ele fez morto ressuscitar, irmão, o impacto que ele causa numa ressurreição, não somente na família em si, no próprio corpo, mas na vizinhança. A turma que estava lá velando o corpo, estava lá todo mundo velando, aquele chororô e tal. Ah, filho de fulano tal morreu. Daqui a pouco esse camarada é levado para ser enterrado. E quando ele está saindo da cidade, Jesus vai lá e ressuscita aquele indivíduo na porta da cidade. E quando ele volta para lá, que encontra as pessoas que estavam chorando no funeral dele, não é um impacto muito grande. Mas eu faço uma pergunta para vocês: isso mudou a realidade dos discípulos? Eu não vou falar das outras pessoas, dos discípulos.
que estavam perto com ele, que acompanharam, testemunharam vários milagres. Isso mudou a realidade deles? Sim ou não? Não mudou a realidade deles. Ó, vou falar uma coisa para você aqui. Os milagres não vão mudar a sua vida. Milagres que acontecerem, você pode ver o céu se rasgando, anjos descendo, não vai mudar a sua vida. Ó, a palavra de Deus em si, somente ela não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida, o que muda a sua vida é o Espírito Santo. Tanto é que até então o Espírito Santo não tinha descido. Quando aqueles dois homens vão caminhando na estrada de Emaús, vão no caminho de Emaús, o que é que acontece? O próprio Cristo glorificado se apresenta a eles, se une a eles, conversa com eles. Meu irmão, você não perceber um Cristo glorificado, ó, a pessoa que está na unção do Espírito Santo, uma pessoa que está na direção de Deus, quando ela chega perto de você, você percebe. Às vezes não é nem pela vestimenta que a pessoa está. Já aconteceu isso comigo, eu tenho certeza que aconteceu com você. Às vezes a gente não está nem vestido de crente, nós estamos vestidos assim, de camiseta, calça jeans, tênis, estamos vestidos desse jeito. Estamos ali, sem usar o linguajar do crente, sem usar o evangeliquez. Às vezes a gente está ali, a pessoa pergunta, você é crente? Sim. Não, eu logo percebi algo diferente, porque o ambiente aqui mudou quando você chegou. Então isso que aconteceu com você percebe. Mas como é que a gente percebe, irmãos? Olha só, como é que a gente percebe uma pessoa que serve ao Senhor e não percebe o Senhor desse servo? Isso é possível? É possível. É possível Jesus hoje Jesus glorificado, como lá no caminho de Emaús, chegar e estar falando para você e você não entender? É possível. Tanto é que em Apocalipse era diverso, né? Quem tem o Espírito ouve. Quem tem ouvidos, ouve o que o Espírito diz. Quem tem ouvidos. Mas todos nós temos ouvido. Não é que dá atenção. Quem está sensível a isso, né? Então é possível. Então o maior erro que nós possamos cometer é não ouvir a voz do Espírito Santo que está falando 24 horas e não deixa de falar. E aí os discípulos do caminho de Emaús não ouviram, não perceberam o próprio Jesus glorificado. Quando foi que eles mudaram? Que os discípulos mudaram? Quando foi que a ficha caiu? Lá em Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, aí mudou completamente. Mudou. Foi o Espírito Santo que mudou a vida dos discípulos. Porque lá no passado o próprio Deus falava com o homem, no caso de Adão. Deu certo? Não, deu o próprio Deus. Não era o Espírito Santo, não era Jesus, era o próprio Deus. O Deus soberano foi lá, não adiantou. Deus continuou falando com os homens. Daqui a pouco Deus falou por meio dos patriarcas. Deus falava com o patriarca falava para a turma. Aí Deus falou por meio dos profetas. Deus falava com o profeta falava para a turma. Aí não adiantou. O último dos profetas que foi o João Batista. Aí o que foi que aconteceu? O próprio Deus em carne e osso desceu, fez milagre, falou com a turma e a turma não ouviu. O que foi que aconteceu? O Espírito Santo veio na sua missão e ele continua nessa missão. E naquele momento, irmãos, o Espírito Santo desceu lá em Pentecostes. Depois que desceu em Pentecostes, irmãos, eles se tornaram tão sensíveis. Não estou falando de misticismo não, tá? Não estou tornando a coisa mística aqui não. Mas eles se tornaram tão sensíveis que a sombra deles curava enfermos, libertava demônios. O lenço deles fazia milagre na vida das pessoas. O que aqueles homens falavam acontecia. Por que mudou essa situação deles? Porque eles agora tinham o Espírito Santo de Deus na sua vida. Pastor, o que o Senhor está querendo dizer com isso? Eu quero pedir para você que está aqui nessa noite, você que está me ouvindo, você que está em casa, eu quero pedir uma coisa para você. Peça para o Espírito Santo falar. Mais do que o que você entende, mais do que o que você acha, mais do que o que você compreende,
mais do que o que você tem convicção técnica, aguçada, do que for, até no conhecimento das Sagradas Escrituras, peça para o Espírito Santo de Deus falar com você. Eu desafio você a pedir que o Espírito Santo fale com você. Senhor Espírito Santo, soberano Espírito Santo de Deus, fala comigo, fala para mim. Aconteceu algo bem assim, a gente poderia dizer assim, bem simples, né? Talvez no entendimento de alguns até bobo, né? Aconteceu comigo, eu compartilhei com os homens lá na nossa reunião, é que o esposo da amiga da Maria Alice, minha filha, veio com ela aqui na cidade resolver um problema da faculdade dela no banco. E quando a Alice me falou que eles vieram aqui resolver o problema da faculdade no banco, sabendo eu que ela estuda em Açailândia e que ele mora em Imperatriz, eu falei para ela, mas eles estão precisando de alguma coisa? Quando eu olhei a mensagem dela, eles estão precisando de alguma coisa? Quando eu falei para ela, eles estão precisando de alguma coisa, na mesma hora o Espírito Santo falou comigo, o carro deles vai dar o prego e você vai dar o seu carro para eles. Você não é obrigado a acreditar no que eu estou dizendo para você, mas o Espírito Santo falou comigo, o carro deles vai dar o prego e você deu o seu carro para eles. São pessoas que a gente não tem intimidade. Tá bom, Alice, estão precisando de alguma coisa? Pai, ele já está de saída, já está de saída, já resolveu que estão de saída, tá bom. Aí daqui a pouco ela me mandou mais uma outra mensagem, pai, eles estão lá em Peritoral, o carro deles está no prego. Aí eu liguei para eles, e aí como é que está? Não, pastor, que ele é militar, falei com o pessoal do quartel e tal, estão providenciando o reboque para trazer aqui, não sei o que e tal, aquela conversa, arranja, não arranja reboque, isso aqui. Senhor, eu vou até aí onde você está, vem mesmo, vou até aí onde vocês estão. Abasteci o carro, até passei por Mandu na estrada, né? E abasteci o carro e fui. Quando cheguei lá, estava ele e a esposa no posto lá, no telefone, né? Tentando entrar em contato com o outro. Eu disse, olha, aquele Peritoral são uns 10, 15 quilômetros, bora lá. Ele disse, bora. Aí botei no carro, fomos lá atrás do reboque e arranjamos o reboque lá em Peritoral. O cidadão veio para rebocar o carro dele. Eu disse, olha, a esposa, pastor, eu quero ir lá em Peritoral novamente. Você vai? Vou, por quê? Porque eu quero colocar minha esposa no ônibus para que ela amanhã tenha um trabalho mais na faculdade. Ela já era 7 horas da noite. Ela ia para Açailândia. E ela tem que estar lá para fazer esse trabalho. Não, tudo bem. E aí fomos lá, tinha um ônibus que tinha acabado de sair, tinha outro que ia sair daqui a 1 hora e tal. Aí nós voltamos lá para onde estava o carro, o rapaz rebocou o carro e tal. Eu falei para ele, vai fazer o seguinte, a sua esposa ia viajar, não é? Não, é eu e ela. Cara, vocês dois, o senhor ia deixar o carro com o senhor consertar, levar lá para a oficina que você falou, que tinha conversado com o rapaz, sempre conserta o nosso carro. E aí eu ia com ela de ônibus, não, vocês vão no meu carro, daqui a chave, vocês vão me deixar lá em Pedreiras, e o carro de vocês vai consertar. Quando o carro de vocês consertar, eu fico com o carro de vocês até a hora que o carro, até a hora que você trazer o meu carro de volta. É mesmo, pastor, você vai fazer isso? Faço. Vai, dei a chave para ele, me deixou aqui. Aí eu fiquei lá na porta. Coincidentemente a Manuela apareceu de novo, né? E mandou me deu o seu carro. Pastor, eu não tenho como lhe agradecer. Eu digo, não, agradeça a Deus. Porque eu não sei se, eu tenho certeza que se o Espírito Santo não tivesse falado comigo, eu não teria feito. Deus falou para mim, eu disse para ele, você não é crente, você também não precisa acreditar em mim, mas Deus falou para mim que seu carro ia dar o prego que era para ele e dar o carro para você ir. O Espírito Santo falou comigo, olhando assim, foi bem, pastor, foi. Me abraçou e tal, muito obrigado, não tem preço. E ele ficou até assim, pastor, o senhor mandou lavar o carro, mandei. Mas eu estou entregando o senhor todo sujo. Não, nós não fizemos troca. Não se preocupa com isso não. Quanto foi a lavagem? Não se preocupe com isso. Ora, se o Espírito Santo está falando comigo, meus irmãos, o que eu pudesse fazer por aquele homem, eu ia fazer. Se era o próprio Senhor que estava falando comigo, eu acho que fiz foi pouco por ele, não é? Eu devia ter abastecido o meu carro ainda para mandar para eles. Não foi o Espírito Santo que falou? Claro que foi.
Não tenho a menor dúvida. Então, eu quero dizer para você que tem o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo de Deus. Peça para ele falar com você. Eu desafio. Eu poderia passar a noite aqui contando várias situações como essa, onde o próprio Espírito Santo falou comigo. Tem algumas até muito particular, muito própria, que pelo fato de nós estarmos gravando eu não vou falar. Mas peça para o Espírito Santo falar com você. E Senhor, eu não quero que o inimigo das nossas almas me engane. Eu quero ouvir a tua voz. Fala comigo, Espírito Santo. E ele vai falar com você, em nome de Jesus. Amém? Fique de pé.